Eu sou o Cup. E eu sou a Bri. E esse é o nosso podcast Mais Que Amigas Cast. E vamos estar aqui respondendo a pergunta: eu fui babaca por negar uma experiência estranha que vivi quando era criança? Se prepara. Será? Quando eu era criança, eu e os meus primos passávamos algumas semanas das férias na casa dos nossos avós. Era uma casa antiga, enorme, cheia de cômodos pouco usados. E havia um telhado onde a gente adorava brincar escondido, mesmo sabendo que não tinha permissão para subir lá. Numa dessas noites, eu e minhas primas estávamos brincando perto de um pequeno depósito no telhado. Foi quando ouvimos. Primeiro veio uma risada. Depois, o som de lençóis ou tecido sendo arrastado lá dentro. O problema é que aquele cômodo não tinha janelas. Estava completamente fechado. Mesmo assim, o barulho parecia vir de dentro dele. Na mesma hora, nós dois saímos correndo, chorando e nos escondemos no quarto onde estávamos dormindo. Nunca contamos para ninguém. Em parte porque estávamos apavorados. Em outra parte, porque sabíamos que levaríamos uma bronca por estarmos no telhado àquela hora da noite. Os anos passaram. Na verdade, décadas. Meus avós faleceram. Cada primo seguiu a vida e aquela história ficou esquecida. Ou, pelo menos, eu achei que tivesse ficado. Na semana passada, toda a família voltou à antiga casa por causa do velório de uma tia. Na terça-feira, enquanto o sol se punha, alguns de nós acabaram subindo no mesmo telhado. Foi então que a minha prima olhou para aquele mesmo depósito e perguntou: "Você lembra o que aconteceu aqui?" Na hora, a lembrança voltou. Ela começou a contar para minha esposa, para a mãe dela, para minha mãe e para o irmão dela sobre aquela noite em que ouvimos uma risada e barulhos vindo daquele cômodo fechado. Enquanto ela falava, todos ficaram em silêncio. Eu não sabia o que dizer, porque, sinceramente, eu lembro de nós dois saindo correndo daquele lugar. Mas não faço ideia do que realmente ouvimos. Então, eu tentei dar uma explicação lógica. Eu falei que provavelmente deveria ter sido algum vizinho fazendo barulho ou qualquer outra coisa parecida. Que éramos crianças e talvez a nossa memória tivesse transformado aquilo em algo muito maior do que realmente foi. Minha prima me interrompeu na hora. Ela disse que não, que não tinha sido vizinho nenhum, que ela lembrava perfeitamente. Eu continuei dizendo que não me lembrava dos detalhes e que, se fosse para escolher uma explicação, preferia acreditar que havia uma causa natural para aquilo. Foi aí que o clima mudou completamente. Ela ficou fria comigo pelo resto da noite. Mais tarde, disse que eu tinha feito parecer maluca na frente de toda a família. Mas, do meu ponto de vista, eu simplesmente confirmasse que aquilo era um acontecimento paranormal sem realmente acreditar nisso, quem parecia maluco seria eu. Até hoje, não sei o que ouvimos naquela noite. Talvez fosse apenas um barulho qualquer. Talvez fosse algo que duas crianças assustadas interpretaram da pior maneira possível. Ou talvez algumas lembranças sejam difíceis demais de explicar. Então, eu fui babaca por não confirmar a versão da minha prima? Eita, Capizu! Mais histórias conflitos de família, horrendas, sobrenaturais. Olha, casos de família versão Halloween. Versão Halloween, versão paranormal. Fora de época. Antes da gente começar a comentar, qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Eu já tenho alguns pensamentos. Me traga esses pensamentos, por favor. Então, o que eu entendi da história? As duas crianças, a pessoa da história e a prima,
dele. Falou se é uma menina ou um menino? Não falou, né? Não sei Parece se que é é. um menino. Menine, ele. Isso. Elas experienciaram esse relato sobrenatural quando era criança. Enquanto a menina falou agora, décadas depois, ele fingiu que não tinha acontecido. Ou fingiu que não era Não exatamente. era assim. Eu senti uma vontade dele de descredibilizar a experiência da A prima. prima. Enquanto ele tinha experienciado aquilo. Porque Sim. ele de fato sentiu isso. Ele de fato não sabe explicar. Mas quando falou ali no final do relato que se ele confirmasse a história da prima, ele iria parecer maluco, eu entendi tudo. Você entendeu? Parece que todo o caso não era nem sobre se o relato era verídico ou não, ou sobre o que ele realmente sentiu. Ele não Sim. compartilhou o que ele realmente Ele experienciou. viveu. Se ela Uhum. perguntou, você se lembra disso? Ele poderia ter falado, sim. Sim. Mas não, ele preferiu não parecer maluco. Eu acho que ele ficou muito preso na cabeça dele de ai, vão achar que eu sou louco, ai, vão achar isso. Aí a estratégia que ele fez nesse processo foi, de certa forma, querer ridicularizar a experiência da prima. Porque ele poderia ter terminado essa Sim. história e falar assim: caramba, criança vive cada coisa, né? E o mais louco é que a gente nunca vai ter a confirmação se o que a gente viveu é realmente algo paranormal ou não. Mas que a gente gritou e chorou aquela noite, como foi, né, prima? Acabou! Riu! Mas ele inverteu toda a situação. Então, ficou ele lá naquela situação, a mãe, a família da parte dele, né, a esposa, todo mundo vendo ela contar a história. E é na hora que ele vai fazer a participação, ele começa a descredibilizar ela. Ah, não, porque pode ter sido isso, pode ter sido aquilo. Não é bem assim o que a gente vivenciou. E eu acho que o rolê não foi nem ele trazer uma parte mais lógica, mas talvez a forma como ele colocou isso, contrapondo a experiência da prima, ignorando Sim. uma experiência que ele sabe que viveu. Eles ouviram algo, saíram gritando e chorando. O que pode ser a teoria, se é vizinho, se não é, eu acho que não necessariamente cabia naquela hora de contar a história, porque se você tá reunido com alguém assim, você só tá contando, entende? Ai, passei por isso. Não é um debate da veracidade, da justificativa, da causa, mas na insegurança dele, ele tentou, de certa forma, descredibilizar a prima e criou esse clima todo chato. Sim. Eu acho que, tipo, tem os pontos, né, que a gente pode tentar pegar aqui nessa história e pensar. Será que foi verdade? Será que o que aconteceu foi realmente uma experiência sobrenatural? Ou será que tem uma explicação lógica para aquele fenômeno? Isso é um papo. A outra coisa é, ele foi babaca por ter descredibilizado a prima? E eu também acredito que a justificativa dele sobre ele ter falado, negado o que aconteceu, negado o que ele experienciou por medo de parecer maluco, não é uma justificativa justa. Porque se ele estava com receio dele parecer maluco, no final das contas ele foi um babaca e ele fez a prima parecer maluca. Foi. Eu achei que foi No desnecessário. processo. Eu achei que foi muito desnecessário. E tipo, ele não ia parecer maluco por falar, gente, isso aconteceu quando eu era criança e eu não sei explicar. Tipo assim, Não faz você também ser eu sou super do sobrenatural e acredito em fantasmas e acredito nisso. Nem precisa significar isso. Primeiro, ele não sabe explicar. Então talvez tenha acontecido alguma coisa. Segundo, mesmo se ele realmente confirmasse que isso aconteceu com eles, ele não estava necessariamente dizendo, não, eu sou um maluco que acredito em qualquer coisa, que não sei o que lá. Não, ele não estaria falando isso. Eu acho que ficou muito feio pra ele. Eu achei que ficou feio pra ele também. Eu achei desnecessária essa atitude. Eu não gosto daquelas pessoas que corta a vibe do outro, entende? Porque pelo que ele contou, a prima tava super empolgada no final da tarde, talvez até tentando aliviar um pouco o clima, porque eles estavam na porcaria de um velório, depois de um velório da tia lá.
ela tentando aliviar um pouco o clima, distraindo um pouco. Aí vem um cara sem noção e começa a jogar balde de água fria, entendeu? Descredibilizando, trazendo umas teorias que não cabia naquele momento. Talvez possa ser que ele não tenha mesmo essa sensibilidade social. Pode ser que ele realmente não tenha essa, sabe, essa capacidade de interpretar a situação, esse tato de interpretar a situação e tal, mas não tem como negar que a atitude dele não se encaixou ali naquele espaço. Por mais que seja verdade que ele diga que pode só ter uma explicação natural, que eles não sabiam o que aconteceu, ele não precisava de ir por esse caminho, onde ele negou a experiência e ainda descredibilizou a prima do que eles viveram juntos, sabe? E eu achei super justo a prima sair fora e não falar mais com ele, porque ele foi babaca assim, na minha opinião, sério. Eu não gosto quando as pessoas, elas cortam a minha vibe. De eu tô contando alguma coisa e vem alguém e corta o que eu tô falando, ou eu conto um sonho e a pessoa fala, não, pra que isso, sabe? Qual é, rapaz? Curte o momento, flui, sabe? Vai embora com isso. E ele poderia ter fechado diferente aquela noite. Porque eu tenho certeza que se juntar a sogra e a esposa, o confrontamento dele com a prima ali deve ter sido mais estranho do que a história que ela contou. E cortando a sua vibe, amiga, eu quero lembrar vocês. Pausa rapidinho no papo pra falar com você que já quis começar a cuidar da pele e pensou, eu não faço ideia de por onde começar. Gata, quando eu descobri que eu não precisava de comprar tudo que eu via pela frente pra poder ter uma pele saudável, minha vida mudou. E, dentro da linha da Sora, nossa parceira aqui do Mais Que Amigas, esses 3 produtos cumprem funções básicas que vão te ajudar a montar essa rotina. Primeiro é o sabonete facial ATX tranexâmico. Ele é o passo da limpeza. E depois vem o creme hidratante facial hialurônico. Esse é o passo da hidratação. E fechando a rotina da noite, entre o Serum Facial Retinol B3A. Este é o produto de tratamento. E uma dica importante, durante o dia, nunca deixe de usar o protetor solar. Se você quiser conhecer melhor os produtos da Sora, é só acessar o site. Você também pode usar o cupom Mais Que Amigas para 10% de desconto na sua compra. O QR Code está na tela e o link também está na descrição. Que abusada, né, gente? Mas o que você acha? Você acha também que foi nessa vibe? Eu acho que foi essa vibe total. Eu acho que ele foi babacaço. Não vejo justificativas. Mas antes também da gente finalizar qualquer coisa e definir o veredito, eu quero saber, tem alguma coisa, porque você é uma Briana da misticidade, você tem várias experiências com o Sete Além, com o paranormal. Você sentiu alguma coisa nesse relato? Ou você acha que pode, sim, realmente só ter sido 2 crianças facilmente impressionáveis? Eu realmente acho que os avós possam ser necromancers e dentro daquele sótão tem algum demônio que eles evocaram e estavam fazendo experimentos. E como netos de bruxas, que eles são, né? Eu acho super básico você ouvir uma risadinha maligna no canto. Sim, né? Tanto que eles provavelmente não tiveram mais nenhuma experiência depois. Foi um ato falho de práticas de habilidades ocultas dos avós deles que deixou escapar, né? Essa manifestação da entidade. Então, eu realmente acho que possa ter acontecido alguma coisa. E outra, mesmo se não aconteceu, curte a vibe da pessoa, vai longe, sabe? E é uma coisa muito de habilidade. Vai, aumenta, que quem conta um ponto, aumenta um ponto. Não, alguma coisa assim, aumenta vários pontos. Algum ponto tem que ser aumentado dessa história, sabe? Seja aquela pessoa legal, vai longe na brisa que alguém traga alguma coisa, leva além. Pois é verdade, quando eu olhei pra trás, eu vi uma fumaça vindo na nossa direção, que eu senti agarrar assim no meu pescoço. Depois estava um vergão aqui na minha jugular, que eu tenho certeza que tentou cortar o meu pescoço. Sabe, vai longe, se diverte, brinca, se permite. Que coisa mais chata de adulto, você não poder contar uma historinha de quando você era criança e se permitir se divertir com a possibilidade, com a interpretação dos olhos infantis do que poderia ter sido aquilo. Poderia super ser o avô dele recebendo uma dedada no cu da avó. Dando uma risadinha, amiga, sabe? Amiga, não foi isso, porque quando eles eram crianças, os avós estavam vivos já. Ainda. Então, eles morreram agora, a avó meteu o dedinho no cu do avô, ele riu
E aí se assustou. Entendeu? Poderia ter sido isso. Mas se fosse, ainda assim poderia ter uma interpretação de paranormal, entende? Pra que você vai querer cortar a vibe do momento ali com a sua... Ah, não, porque eu sou tão adulto, eu sou tão racional, tudo pra mim tem que ter uma explicação lógica e natural. Eu não posso me permitir não ter uma resposta. E eu acho que isso é tão chato. Por que você não pode se permitir não saber? Por que você pode não se permitir? Realmente passei e não tenho uma explicação para aquilo. Por que não? Qual que é a fragilidade, a insegurança que você não pode tolerar o não saber? Isso que me incomoda dessa história, entende? E o julgamento do outro, né? Tipo, o julgamento. Ah, vou me achar maluco. Achei bobo, amiga. Achei pífio. Achei eu achei que foi babaca. Eu achei que foi babaca. Que ele, a pessoa que contou o relato, é o babaca da história, independente se a experiência que eles viveram foi ou não sobrenatural. Concordo, Cup. Declaramos babaca! Melhore um pouco mais, não corte a vibe das pessoas. Ai, que saco, né, gente? Oh, meu Deus do céu! E vamos curtir, se inscrever nos nossos canais, que a gente tá no Spotify e no canal do YouTube, pra poder continuar aqui com a gente, curtindo essas histórias e compartilhando também seu julgamento nos comentários, viu? É isso, né, Cup? Vamos lá pra terminar o nosso ritual? É isso, gente. É sobre, amiga. Vamos lá. Bruxas juntas e unidas. Juntas. Beijos!